estamos de volta aqui no Divã com as quatro no Divã e com a nossa convidada especial aqui da Proeste, a Carol, que está junto com a gente nesse programa especial da Do Vale TV sobre mães, né, em homenagem ao Dia das Mães. E agora, começando aqui, eu queria trazer um pouquinho aquela questão que a gente falou da depressão pós-parto e uma outra coisa que a Carol trouxe aqui pra gente, que a Carol, ela tem um filho de 2 anos que ela amamenta ainda e ela estava comentando aqui que ela está se sentindo cansada. Então, eu como Nutri quero contribuir aqui também, né? Primeiro, sobre a questão da depressão pós-parto. Então, os estudos mostram que uma das coisas que desencadeia todo esse processo bioquímico na mulher é por carências nutricionais também. Porque imagina, quando a mulher engravida, a prioridade vai ser o bebê. Então, você vai começar a tirar da mãe todos os nutrientes para a formação do bebê. E se a mulher, por isso que na gestação e na amamentação, é indicado, super recomendado, a suplementação nutricional. Não dá para atender todas as necessidades só com a alimentação. Então, muitas vezes, a gestante ou a mãe que está amamentando não tem essa orientação. E aí é normal o cansaço. Então, Carol, o que fazer agora? Se possível, procurar uma especialista na área de nutrição mesmo, para ela poder repor, avaliar os seus examinhos, né? E poder suplementar vários micronutrientes que provavelmente está indo para o seu filho, lá na amamentação. Então, aqui para as mães, assim, terem o cuidado de que é um momento incrível, especial, mas a gente precisa também olhar para a gente, porque a gente passa a viver, né, nós que somos mamães, o nosso mundo eles passam a ser prioridade, né, mas para a gente também não deixar de cuidar, de olhar para esse lado nutricional também. Fica a dica aí, Carol. É isso aí, com certeza, porque é cansativo, né, a mãe ainda mais assim, quando amamenta, e não por isso é melhor mãe ou não mãe, porque da Rebeca eu amamentei ela até 2, 3 meses. Nem Exato. por isso eu deixei de ser. Eu chorei. Menos mãe, né? É, porque o meu, ele não quis mamar. Eu dei 1 mês só e não dava mamadeira, porque senão ia ser facinho, ele não ia querer meu peito de volta. Nessa época eu tava com uma enfermeira e ela falou: mãe, não foi você que desmamou, não chora. Foi ele que decidiu não querer mais, né? Então eu chorava porque eu tava me achando menos mãe. E ainda estava sob efeito do estado puerperal. Então eu chorava, ele chorava, eu chorava junto. Ele de fome, eu falava, mas tem leite aqui. E aí entra também a pressão da sociedade, porque todo mundo quer ditar regras, mas cada caso é um caso. Tem criança que desmama a própria criança, 1 mês não quer mais pegar o peito, né? Então existe essa pressão, mas cada caso é um caso. Você teve filhos em 2 épocas completamente diferentes. E ainda mais pegou a pandemia, que foi uma loucura, né, na vida de todo mundo, né, Carol? Totalmente diferente. Carol. E assim, se você pudesse dar um conselho agora, 2 anos, para você, Carol, lá atrás, mãe da Rebeca, que conselho você se daria depois desse espaço de tempo, assim, que realmente foram 2 mães? 2 mães totalmente diferentes. Na realidade, hoje eu olho para a Rebeca, ela tem a idade que eu tinha quando eu tive ela. Aí eu me comparo, nossa, eu fui mãe com essa cabeça que a Rebeca tem hoje. Aí você, em relação à comparação, é assim, ó. Mãe se cobra muito, né? Mãe se cobra muito. Se chama atenção, cobra porque chamou atenção. Se não chama atenção, é que nem a Jéssica estava explicando. O não precisa existir, né? Claro. E eu, por ser mãe nova, eu também não tinha noção de quão grande mãe eu tinha que ser naquele momento. Porque eu era pequena ainda. Né? A minha cabeça era pequena. A Rebeca tem 18 anos? Tem 20. Vai fazer 20 e agora, dia 6 de setembro. E você vê ela como uma criança ainda, não vê? Isso, então eu olho para ela e falo, meu Deus, era uma criança cuidando de outra criança. Exato. Né? Mas hoje, o meu perfil de mulher, o meu perfil de liderança, o meu perfil de mãe hoje é graças a Rebeca. Se eu não tivesse engravidado na idade que eu engravidei, talvez eu não tinha seguido esse rumo que eu tive que seguir. Muitas vezes sendo forte, quando você não era forte. Saber lidar com situações que com aquela idade eu não saberia. E hoje, me comparando com a Rebeca, eu vejo. Falo, Rebeca, eu fiz... Então eu falo para a Rebeca. Ela foi embora, ela chorava. Mãe, porque já estava acostumada a ficar aqui pelo Valentim. Eu falei, Rebeca, você precisa ser forte. Sim.
Eu fui forte, você vai ser uma mulher forte, então você precisa ser forte. E uma mãe, depois que passa aí dos 30, aí a síndrome do ninho vazio, então você quer repor no segundo filho o que você não fez pro primeiro. Sim. Entendeu? Então você exagera. Como eu estou exagerando em amamentar até 2 anos. Então algumas coisas que eu privei a Rebeca, eu falo assim, aí eu falo assim, ai meu Deus, eu tô sendo demais. Então você vive equilibrando os pratinhos. E tentando deixar nenhum cair. Deixando nenhum cair, pensando no que você foi para a Rebeca, pensando no que você tem que ser para o Valentim e tentando ali se superar. Eu preciso só introduzir esse não, que nós estávamos conversando aqui no Bastidores, com relação que as crianças muitas vezes precisam de não e tudo mais. E agora, puxando esse link, realmente, pode ver, tem estudos que mostram, por exemplo, antigamente, os primeiros filhos iam para o sacerdócio, virarem doutores da lei e tudo mais. O segundo é o filho do meio. O terceiro, vai fazer artes cênicas. Então, os pais vão amolecendo, conforme vai passando os setênios, que a cada 7 anos nós vamos nos transformando. Então, daí você vai vendo, então você vai sendo uma nova mãe. Então, tudo que você cobrar, por exemplo, eu falo, primeiro filho você ia lá, caia de pé no chão, fervia, autoclave, esterilizava. Segundo, você faz assim, sabe que não morre. Então, assim, passa na febrinha. Exatamente. E na realidade, você vai... E aconteceu isso lá em casa, né? Porque o meu filho, são 6 anos de diferença. O Gabriel, tudo, né? Caiu a chupeta, eu corria lavar. Meu Deus. E o Gabriel era o que não tinha imunidade. Vivia doente. Aí veio a Gisele, né? Que no fim eu acabei me separando, criei os 2 sozinha. E a Gisele foi assim, do jeito que dava, né? Pode ver. E ela nunca, pra vocês terem uma ideia, e eu tô falando sério, ela tem 12 anos, ela nunca tomou antibiótico. Na vida, olha só. Porque ela não foi, natural. No chão, chupeta cai. Imunidade alta. Super alta. Então, assim, tem mesmo. Aquela super proteção que eu tinha com o Gabriel, ele ficava doente, não tinha imunidade nenhuma. Sim, e a Gisele não, ela é forte, ela é um touro, não fica doente. Assim, gente, por que eu não aprendi isso antes, né? É verdade, não tem manual, né? E aí, gente, vocês aí de casa, produção também, vocês meninas, quem é mãe? Mãe é quem pare ou quem cria? Às vezes as duas coisas andam juntas, né? E às vezes a maternidade brota do coração, no caso de pessoas que adotam. Tem muita gente adotando, casais de 2 homens, a gente sabe, graças a Deus, hoje em dia acontece muito esse tipo de adoção, porque tem muita criança aí abandonada, né, nos orfanatos. Então é um estado de espírito, né, a maternidade. Às vezes você pariu, às vezes não, porém nasceu do seu coração. Muito bem, e nada obsta que também os adotados têm todo o direito de ir saber onde é a sua linhagem, onde é que estão as suas raízes, não é? Mesmo porque até com o apoio de uma terapia, porque eu fui abandonado, não é? Eu tive o amor da minha mãe que me adotou, mas por que me abandonaram? Não é verdade? Tem muito isso no consultório, Jéssica? A questão é com relação a essa mãe idealizada. Tem muitas pessoas que chegam no consultório que idealizam uma mãe, que é a mãe do amiguinho, que deixa isso e se sente desamparada emocionalmente. Então, é aquela questão. Não vem manual de instrução. Então, o leite que é quente para mim pode ser frio para o outro. Então, equilibrar, igual a Carol falou, esses pratos da vida, principalmente sendo mãe, porque eu costumo falar que assim, quando a mulher se torna mãe, se transforma em mãe, ela não pode nem morrer. Quando eu vejo as mães assim, quando elas descobrem que assim, o medo de acontecer alguma coisa, de sofrer um acidente, as mães ficam mais nervosas e ao mesmo tempo mais leoa, né? Porque quem que vai cuidar da cria dela? Se eu não tiver aqui, quem que cuida desse serzinho? Então, por isso que vem toda essa questão psicológica, emocional. Então, assim, a natureza é belíssima para vir todos esses hormônios, para conseguir suprir. Mas no consultório a gente vê muitas pessoas até que têm mães biológicas e sentem desamparados. Porque, assim, às vezes a necessidade, o que eu gostaria que minha mãe fosse, ela não é. E daí a gente precisa elaborar essa mãe idealizada, o luto dessa mãe idealizada. Igual os pais precisam elaborar, muitas vezes, o luto do filho idealizado. Porque quantas vezes é um processo de projeção. Eu não fui bailarina, eu quero que minha filha seja bailarina. E trazendo esse assunto, uma coisa que a Carol me falou, eu me lembrei de algo aqui. Porque assim, lá eu tenho 2 irmãs adotivas também, e nós somos 5 irmãos, né, com elas. Então, meu pai sempre foi uma criação mais rígida, então eu não lembro, assim, meu pai dando carinho, ele estava sempre nervoso, preocupado, né, em trabalhar,
e cuidar da família e tudo. E aí eu tinha umas questões com meu pai, assim, sabe, de culpar ele por algumas coisas. E aí um dia eu fui num evento e aí eu lembrei que a Carol falou. Nesse evento, eles falaram assim, quem aqui tem menos de 20 anos? Aí algumas pessoas levantaram a mão. Aí eles falaram assim, vem aqui na frente todos vocês que têm 20 anos. E eu não tinha, sou bem mais velha, fiquei lá. Aí eles falaram assim, vocês têm consciência que os pais de vocês tinham essa idade aqui quando vocês nasceram? Naquele momento eu desabei e chorava assim, como que eu posso culpar o meu pai de alguma coisa se meu pai era uma criança? Porque eu tenho um filho que vai fazer 18 esse ano. Ele é um bebê para mim. Deixa ele escutar esse programa e ficar revoltado. Mas é assim que as mães veem os filhos, né? E aí aquele negócio que a gente muitas vezes está lá culpando o pai, julgando o pai, e a gente não se coloca no lugar dele quando ele tinha a nossa idade lá atrás, né? E aquilo para mim foi assim, um choque. São as réguas da vida. Daí, às vezes, encontrar, até isso reflete em relacionamentos. Daí, às vezes, as pessoas começam a buscar relacionamentos indisponíveis porque tinha um pai que era indisponível. Porque a gente vai tentar suprir. Por isso que nós voltamos naquela questão do primeiro bloco. Porque sempre a culpa é da mãe, ai, não sei o quê, se relaciona com a figura da mãe, do pai, Freud e tudo mais. Por conta disso, porque o principal modelo de amor que nós temos é a questão maternal. Eu acho um egoísmo culpar pai e mãe. Eu já passei. Mas eu acho que a primeira coisa, quando um paciente de uma psicóloga, um psiquiatra, eu acho que a primeira coisa, depois a pessoa vai pensando, refletindo e vê que não é. A primeira coisa é culpar pai e mãe. Em algum momento, em algum momento. Depois a gente amadurece, perdoa. Claro. Porque ninguém, gente, erra de propósito. Eles pai e a mãe não falam assim, eu vou ter essa criança e eu vou acabar com a vida dela. Não. Significa, É tudo Camila, com a melhor das intenções, querendo que o filho seja feliz, bem-sucedido em todas as áreas da vida. A gente sabe, mas até a gente chegar a esse grau de amadurecimento. Nesse amadurecimento, a gente culpa, sim. Mas claro que, gente, guardadas as devidas proporções. Aquela mãe que dá castigos horrendos, que bate na criança, espanca muitas vezes, porque a gente sabe que existe uma maldade humana aí que é imperdoável, principalmente contra menores, abusivo, digamos assim. Aí não merece perdão. Nós estamos falando não é verdade, Carol? Média, normal, sem entrar nesse de responsabilizar, na verdade, porque assim, ok, quando chega no consultório é um processo de autorresponsabilização. Sua mãe fez isso com você, mas a partir de agora, com o que fez com você, você vai fazer o que com isso da sua vida? Então ressignifica. Então, necessariamente os pais não são culpados, mas assim, é aquela projeção da mãe, é elaborar essa mãe. Não, ela fez tudo, foi a régua, foi o prato. O melhor que você pôde, você fez. E aí também é da criatura vitimista. Sabe o vitimismo? Aquele açoite. Ai, eu sou sofrido porque minha mãe e meu pai. Eu tem gente que é não assim. acredito muito nessa... Eu até não sei o livro, a Jéssica deve saber que tem um livro que tem dois escritores, eu acho que eles eram chineses, que eles não acreditam nos traumas infantis, porque senão não teria uma pessoa que terapia, não sei tem um trauma e a outra que conviveu no mesmo ambiente consegue superar todos esses traumas, mas eu aí acho que é da resiliência de cada um. Perfeito, Carol, porque o que acontece? Eu tenho os meus traumas, mas se eu ficasse olhando para os meus traumas, talvez eu não estaria aqui. É porque você não é vítima do sistema. Eu não sou vítima. Exatamente. A Rebeca, ela tem os traumas dela, mas eu falei, você não pode usar isso para te boicotar. Perfeito. Você tem que conseguir vencer isso daí, porque trauma a gente vai ter, gente. Você já atendeu alguém que não tem nenhum trauma? Imagina, nem chega. Mas a vida é isso. O parto, muitas vezes, tem psicólogos, abordagem que fala que E a gente olha para isso e muitas coisas, às vezes eu gerei um trauma, mas eu também fui traumatizada, eu também tenho os meus traumas, né? E isso não escolheu ressignificar a sua vida. Então a gente tem que ter uma resiliência, encarar isso, e quando você trata a criança, você alimenta isso, porque tem muitas mães que alimentam isso na criança, né? Tadinho, ele é assim porque o pai não conviveu junto, porque a Rebeca, ela fruto de um relacionamento que eu tive na minha adolescência, e eu nunca deixei ela sentir essa carência do pai, e não penalizar o pai dela também por algum motivo. Eu também não. Aconteceu e bola pra frente, filha. A gente vai seguir juntas, a gente vai superar essa situação.
E isso não é motivo para ela falar, meu pai não ficou junto. Não tem mais isso. Eu acho que é do ser humano, a resiliência de cada um viver. Outra pessoa numa situação igual a sua poderia falar para a filha: você tá vendo o que tá acontecendo? Seu pai não tá bem. É isso aí. E ela guardando. Exatamente. Então eu nunca expus isso. E pro Valentim eu também sigo, né? Talvez a gente às vezes deixe de tomar algumas atitudes como desmame, porque você acha que você vai traumatizar a criança. De tanto medo que a gente tem de traumatizar as pessoas, a gente acaba nos limitando. Isso é no trabalho, isso é na família. A gente não fala porque vai ter um trauma. Ai, será que eu vou... Então a gente sempre vai trabalhar, como você falou, com as objeções. Sim. Com os limites do sim e do não. Entendeu? Você pode estar junto ou você não pode estar. Você tem hoje, amanhã você pode não ter. Sim. Né? Eu falo, Rebeca, você tem hoje, amanhã você pode não ter. Sim. Então vamos aproveitar hoje. E é assim. As 4 no Divã está chegando ao fim. Hoje nós estamos fazendo um programa especial de Dia das Mães aqui diretamente da Proeste Avaré. A nossa convidada é a Carol, que é mãe da Rebeca e do Valentim, representando todas as mães. Vamos dar uma lembrancinha para ela. Ai, que lindo, gente. Feliz Dia das Mães. Presente a vocês aqui, com certeza. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo carinho, obrigado. Muito obrigada por nos receber aqui. Riquíssimas de conteúdo, isso que é importante. São pessoas que... sabe aquela pessoa que você quer ficar junto? Eu já tá chegando ao fim, eu tinha tanta coisa pra conversar. Vamos aproveitar e emendar os filhos, a faculdade, a família, os nossos traumas. Isso. Porque vocês são riquíssimas de conteúdo e é muito bom poder contar com uma equipe incrível e ter vocês aqui, gente. Muito a porta da Proeste Avaré está aberta, já falei pra Elaine, está aberta de coração para eventos, para palestras, para mais divã, assim, porque tem muita gente que precisa disso daqui. E às vezes é a dúvida, a pessoa tem uma dúvida e nós temos a resposta. E não custa nada dividir isso. Muito bem, eu também acredito nisso. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Mesmo pelo convite. Obrigada. E mãe aqui na Proeste Avaré também tem seu valor diferente, hein, gente? Mãe que comprar carro seminovo sai com a transferência grátis e IPVA total pago. E também para você que presente é, sua mãe pensou? Uau, que presente. presente. Uma Tracker, um Cruze, gente. Merece, né, Carol? Ó, vou falar pra você, toda mãe merece, né? Um Chevrolet, né? Merece tudo de melhor, né? Então eu fico com o meu convite. Estaremos aí nesse mês de maio, vai ter um grande feirão na semana do dia 20. E eu convido todos vocês, mães de coração, mães de criação, mães de pet, tudo, para vir para a concessionária tomar um café comigo e levar um brinde para casa. Muito bem. Maravilha. Parabéns pelo trabalho, cara. Obrigada, Gé. Obrigada, gente. E é isso aí, meus amores. Assim nos despedimos desse encontro muito bacana com a Carol, às 4 no Divã. E logo teremos mais surpresas para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau! Música